Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje eu tô... Ixi, minha câmera não tá aparecendo, só um segundo. Agora sim. Hoje minha voz tá um pouco mais sexy. Tô com a gripe aqui meio chata. Tô aqui na base do Flogoral, Neopiridin, pastilha Vic. Tô aqui à base de drogas para conseguir estar aqui hoje. Drogas e energéticos para me manter ativo. Só o resto. Essa é a melhor combinação de todas. Tá doido, não precisa nem fazer exame de coração. Sobreviver é porque tá bom. Exato. Só tomar aqui meu remedinho que tá na hora, só um segundo. É 7h30, mas eu sempre dou ali 3 minutinhos pro pessoal entrar e a gente entrar no assunto. Mais 2 minutinhos e a gente começa, beleza? Turma que tá entrando aí, só tô dando aí 3 minutos a partir de 7h30, só para a turma ir chegando e a gente entra no assunto e mete bronca, tá? Só mais um minutinho a gente já começa. Trinta segundos, nós começamos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Na hora que o relógio virar aqui, 7h33, a gente começa. Virou. Então, quem for chegando, pega o bonde andando. E a gente, como já é de costume, aqui a gente não tem muita cerimônia. Então, sempre que qualquer um de vocês quiser fazer uma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, fazer algum comentário durante o nosso encontro, não precisa esperar um momento especial para isso. Se eu der uma parada para respirar, ou no caso de hoje, para tossir, você pode aproveitar a deixa e abrir o microfone e pedir licença, ou levanta a mãozinha aqui do Google Meet também, e assim que eu concluir o raciocínio, eu lhe dou a palavra, tá? Então é bem tranquilo. Esse encontro também fica gravado, né? Todos esses encontros semanais, esse é o encontro de número 50 da BeFree. Todos esses encontros ficam gravados e disponíveis na plataforma da BeFree.
Então, quem não puder estar aqui agora ao vivo ou tiver que sair no meio e etc., depois poder assistir lá. E o tema de hoje é um tema muito oportuno para o período que nós estamos, né? Nós estamos hoje, dia 6 de janeiro de 2025. Ainda bem que a gente não usa mais cheque, né? Porque senão a quantidade de cheque rasurado por escrever ainda 2024 na data ia ser muito grande. E a gente está começando um ano novo. Como todas as convenções do mundo, né? Esses marcos, esses eventos, esses momentos, eles são importantes para a gente criar também um marco na nossa vida, né? E não só um dia no calendário lá que virou, e a gente conseguir de fato ter um direcionamento para onde a gente quer ir nesse ano que ainda está, né? Agora que é o 6º dia dele. E eu até em novembro ou foi dezembro, não lembro agora, eu fiz um dos encontros, um papo com o tema de planejamento para esse próximo ano, que na ocasião era o próximo ano, mas acabou que esse encontro de novembro ou dezembro, que eu não lembro agora exatamente qual foi, ficou mais com cara de brainstorm e mais com cara de, sei lá, desabafo ali, de um monte de coisa que estava na minha cabeça, que foram se acumulando ao longo de 2024, do que, de forma prática e efetiva, um direcionamento para o trabalho de planejamento. E eu vou daqui a pouquinho começar a compartilhar minha tela com vocês para apresentar uma estrutura do que eu organizei para hoje, só para me ajudar a raciocinar. Esse PDF também vai ficar disponível para todos vocês, então não precisa se preocupar em printar ou anotar ipsiliteres, né? Pode anotar à vontade e fazer suas próprias considerações, mas não precisa copiar, porque o PDF eu vou compartilhar com todos. E eu queria pedir, né? Eu queria propor a todo mundo que está aqui que tentasse olhar para tudo isso que a gente vai conversar agora com o mínimo de preconceito possível, preconceito na etimologia mesmo da palavra, né, de conceito prévio. Eu venho de uma vida inteira de trabalho no mundo corporativo, em empresas pequenas, médias, grandes, enormes, e nessas empresas todas a gente aprende muito sobre gestão, sobre planejamento estratégico, sobre ferramentas, né, a gente aprende muito conceitos de indicador, de OKR, de gestão à vista, e a gente aprende muito também a construir indicador melancia, né, que ele é verde por fora e vermelho por dentro. Né, a gente aprende a se enganar muito quando a gente está trabalhando com planejamento e com gestão no geral. E quando eu falo a gente, eu estou generalizando, não estou dizendo que eu fazia isso, nem que vocês faziam isso. Mas é comum, né? A gente tem que apresentar um resultado para um chefe, para um cliente, para um contratante, e a gente, às vezes, dá uma maquiadinha, ou então a gente força a barra ali de um lado para poder ficar bonito do outro. E no momento que a gente está aqui, né, nós somos quase 70 agora aqui, não tem nenhuma criança aqui, não tem... Ninguém aqui é chefe de ninguém, assim... Então, tudo que eu trouxe para propor como visão de planejamento, como vamos dizer assim, uma metodologia de planejamento, é para você. Então, assim, você não precisa apresentar isso aqui para ninguém depois que você montar o seu. Você não precisa entregar para mim, para ninguém, para sua esposa, para seu marido, para seu filho, para ninguém. Isso aqui é para você. Então, vamos tentar ser o mais
honestos com a gente mesmo e o mais abertos possível para tentar, para captar o máximo do que eu gostaria de conseguir passar hoje. Tá? Então vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu não vou trazer nenhum conceito, como é que eu posso dizer, padrão de mercado. Assim, eu vou falar sobre OKRs, eu vou falar sobre matriz SWOT, eu vou falar sobre, sei lá o quê. Nada disso é o que eu trago para propor, porque todos esses conceitos, todo mundo já sabe, ou quem não sabe é fácil de encontrar. Então, seria chover no molhado, e até entendo que em alguns momentos são muito importantes e poderiam ser complementares, mas eu não quis poluir para não tirar o foco. E a gente começar a falar sobre matriz SWOT quando o tema não era isso, por exemplo. Tá? Então, BSC, né, Balanced Scorecard, enfim, existe um monte de metodologia. Eu trouxe uma proposta muito mais conceitual, vamos dizer assim. Antes de eu passar o primeiro slide, eu estava lendo um estudo, acho que era se eu não me engano, da Universidade de Colômbia, não lembro exatamente. Mas uma universidade gringa falando sobre o efeito no resultado entre pessoas que definiam suas metas e pessoas que não definiam suas metas. Eu achei interessante, no fim do ano passado, no fim de 2020, do ano retrasado, no fim de 2023, eu até fiz um post lá no Circle da Sem Codar, falando um pouco sobre o meu ano de 2023 e minhas metas para 2024. E foi muito legal voltar para aquele post no fim desse ano e ver que, cara, praticamente todas foram atingidas. Praticamente todas. Talvez uma outra ali que escapou e tal. E eu acho que foi a primeira vez, né, de 2023 para 2024, que eu efetivamente escrevi metas para mim, Pedro. Não metas para a empresa que eu trabalhava ou para a minha empresa, mas metas individuais, que obviamente envolviam o meu trabalho, porque eu trabalho para mim, e as coisas estão muito ligadas. Mas foi muito interessante perceber isso. E esse estudo dessa universidade, ele comparou grupos, e esses grupos, tinham metas escritas, definidas, claras, e outro não tinha. Iam vivendo, iam, né, fazendo suas coisas, ou não tinham metas escritas. E o grupo que tinha metas escritas nas mesmas condições de temperatura e pressão, atingiram resultados 42% maiores do que o outro grupo. O simples fato de ter essas metas, esses objetivos definidos. E é interessante porque isso contrasta muito com a minha filosofia atual, que é a filosofia que eu adotei a partir do ano passado, né, de 2023 para 2024. Esse livro é super conhecido, Hábitos Atômicos, e essa frase ela é muito forte, né? Ela diz: se você quer resultados melhores, então esqueça, né, sobre definir metas, foque no seu sistema, foque em construir um sistema ao invés disso. E isso é muito contrasta, né, com a história que eu acabei de falar sobre esse estudo de quem define metas tem resultados 42% maiores do que quem não tem. Mas na verdade não contrasta. E eu vou elaborar melhor isso. Mas dando um exemplo bem, bem pessoal também, eu fui acima do peso minha vida inteira, sempre, desde que eu me entendo por gente. Em 2008 eu fiz uma bariátrica, eu estava pesando 169 quilos. 2008. Depois da bariátrica, meu menor peso tinha sido 108, e depois eu estabilizei ali entre 115, 120, aí às vezes fazia uma dieta ali por 15 dias, baixava um pouco, voltava, aumentava um pouco, mas a vida inteira. Tomei todo tipo de remédio sem imaginar, fiz tudo. E nunca consegui ter um resultado. E esse ano agora, eu comecei o ano com o meu melhor peso da minha vida inteira, depois da adolescência, com uma proporção de massa magra, massa gorda excelente,
E eu parei de me pesar. Eu fiz exatamente o que essa frase manda. Cara, ao invés de eu ficar, porque gordo, quando decide emagrecer, se pesa todo dia. Quem for gordinho aqui vai saber do que eu tô falando. Mas se pesa todo dia. Aí você fica puto, porque num dia você comeu só salada e no outro dia você não perdeu nada. Aí você come uma pizza à noite, no outro dia você tá 1 quilo mais gordo. Aí você diz, então não vou fazer mais nada, não adianta. Na hora que eu comecei a parar de me pesar e comecei a cuidar do processo, a garantir que eu ia comer certo na maior parte das refeições, que eu ia para academia regularmente, que eu ia fazer minha rotina bonitinha, a mágica aconteceu, né? E continua acontecendo. Eu tinha uma meta. Eu queria ficar saudável. Mas a meta, ela não é mais importante do que o processo, do que o sistema. E é nesse ponto, é nessa, vamos dizer assim, é com essa filosofia que eu trabalho as pessoas que eu atendo num formato de mentoria. O primeiro papo sempre vai ser, cara, como é que você está hoje, para onde é que você vai? Então vamos entender como que você vai organizar a sua rotina daqui para frente para chegar nesse resultado. E a gente fica acompanhando isso de perto para garantir que a gente não fuja do objetivo. Mas o objetivo diário não é o resultado da meta, mas sim o cumprimento do sistema, o cumprimento do processo. Então, é importante, vamos dizer assim, fazer esse alinhamento, porque por mais que essa frase hoje eu me identifique completamente com ela, e eu pregue ela no meu dia a dia, cara, a meta não é o mais importante, mas ela é importante. Ela só não é a nossa razão de fazer. Tá? Então, como é que a gente vai pensar e como é que cada um de nós vai pensar nossas metas? Como é que a gente define meta? Como é que a gente estabelece meta? A meta, como eu comentei, ela não é o mais importante. Eu não tenho que todo dia subir na balança e ver se eu perdi 1 grama ou ganhei 1 grama. A meta, ela é uma bússola, ela é um caminho. Ela vai olhar e vai dizer, cara, eu quero chegar ali. Por exemplo, quando eu decidi virar dev, quando eu decidi sair da minha empresa e começar a trabalhar como dev, como freelancer, eu nem tinha uma meta financeira definida. Mas eu sabia o que eu queria. Eu queria liberdade. Eu queria me sentir leve. Sem uma empresa para cuidar, sem uma estrutura, sem funcionários, sem responsabilidade com o investidor, sem 300 clientes, que a qualquer espirro do software, meu telefone virava um inferno. Eu queria isso, eu queria me sentir leve, eu queria me sentir tranquilo, eu queria me sentir... Sou eu e Deus. Era isso que eu queria. Eu não sabia muito bem como. Não estava muito claro ainda como, mas o que eu queria eu sabia. E eu tinha e eu achava que ter ter um trabalho como um trabalho de dev me permitiria ter isso. Então a meta, ela é um caminho que a gente vai seguir para a gente não se perder. A meta, como até comentei do exemplo meu, né, ela não precisa ser uma meta tradicional, porque a gente fala muito, inclusive tem muita aula lá no BeFree, de soft skill de negócio, e que a gente fala muito sobre meta smart, né? Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser replicável. Existe um conceito de meta, de definição de meta, a metodologia SMART, que é amplamente usada, faz completo sentido, se não fizesse, ela não seria amplamente utilizada, mas aqui a gente está falando das nossas metas, porque assim, aqui no nosso grupo tem gente de vários estilos. Tem freelancer que quer ser freelancer total, tem
devs que querem atuar em agências, tem devs que querem trabalhar em empresas, tem donos de agência, tem devs que querem montar suas agências, tem quem cria produto, tem gente de vários perfis. Tem quem quer dar aula, cara, tem todo tipo de profissional aqui junto. Se a gente for aqui tentar desmembrar para cada perfil, uma meta objetiva, a gente não vai sair daqui nunca. Porque a gente é diferente. Mas uma meta não tradicional, como no meu caso, eu queria ter uma vida leve, eu queria ter uma vida que eu tivesse mais liberdade, por mais aberta que ela seja, né, por mais ampla de conceito que ela seja, mas ela baliza as minhas decisões. Então, por exemplo, hoje, se bater na minha porta uma oportunidade, que, cara, eu vou ganhar R$1 milhão, mas ela tira a minha liberdade, eu não quero. Porque essa meta para mim está clara. Então, as minhas escolhas, elas estão alinhadas a essa meta. Óbvio, amanhã pode ser que essa minha meta mude, esse meu desejo mude, esse meu objetivo mude, e eu mude também. Eu não sou obrigado a me comprometer com ela para sempre. Mas, enquanto ela for a minha meta, enquanto ela for clara para mim, é isso que eu vou usar de fiel da balança na hora de tomar decisão. E isso vale para cada um de vocês. Cara, se você quer... Cara, eu quero trabalhar de casa, perto da minha família, perto do meu filho, perto da minha esposa, do meu marido. Eu quero poder ter a liberdade de trabalhar de onde eu estiver no mundo. Eu quero poder ter a liberdade de ganhar em moeda forte, não sei o que, não sei o que. Cara, suas decisões vão ser apontadas para essa direção dessa bússola, tá? E mesmo que a gente não escreva, mesmo que a gente não tenha isso já escrito, já registrado em algum lugar, a gente tem meta. Todos nós. Todas as nossas decisões são pautadas em metas, em objetivos, mesmo que inconscientemente. Então, se a gente tem essas metas, e a gente sabe que quando a gente escreve elas, quando a gente aterriza elas, nossa chance de alcançá-las aumenta em 42%, por que não, né? Por que não escrever, por que não registrar? Todo o nosso comportamento é direcionado por resultado, que é um complemento daquela afirmação anterior. Tudo que a gente faz tem um porquê. A gente não pensa muitas vezes, mas tem. Cara, eu vou comer isso aqui. Por exemplo, eu tô tomando aqui esse energético e um monte de pastilha e spray, não sei o quê, porque, cara, eu não queria deixar de fazer essa aula hoje. Que é um timing importante. É um momento que era importante de ser feito. Eu preferi o quê? Ajustei minha agenda da tarde, peguei 3 mentorias que eu tinha, distribuí para outros dias e horários alternativos dessa semana, para eu conseguir respirar um pouco e me recuperar um pouco, para estar inteiro aqui. São escolhas que a gente faz e que a gente, quanto mais clareza a gente tiver, mais fácil vai ser de tomar as decisões. Aquilo que eu falei lá no começo, cara, seja honesto, você não precisa escrever isso aqui e compartilhar com ninguém. É você com você mesmo. Meu irmão, eu quero... eu não vou ser hipócrita com vocês. Eu adoro dinheiro. Adoro dinheiro. Adoro poder ter dinheiro. Adoro ganhar bem. Adoro poder, sei lá, viajar com a minha família. Adoro poder ter uma casa legal. É bom. Dá segurança. Talvez se eu fosse falar isso assim publicamente, seria, né, politicamente incorreto, as pessoas podiam me julgar. Ah, não, principalmente a geração mais nova, né, geração mais dos anos 90 para cá, né, com menos de 30 anos. É uma geração muito movida pelo propósito, e é lindo o propósito. O propósito é incrível, o propósito, ele dá sentido às coisas. Mas a gente não pode só fazer o que a gente gosta. A gente tem que aprender a gostar do que a gente faz.
E o que faz a gente gostar do que a gente faz é a gente ter um propósito claro. A gente ter um motivo claro e honesto com a gente. E é isso que dá a liga, né, nessa terceira afirmação. Metas não devem te deixar infeliz. Metas não devem te deixar insatisfeito. Mas aí, Lucas, eu adoro trabalhar com Bubble, por isso que eu escolhi trabalhar com Bubble. É uma escolha. Entendeu? Então, é importante a gente ter essa clareza. E aí tem o que dá uma, vamos dizer assim, até confirma, né? Porque dentro do... Eu amo trabalhar... Até bom seu gancho, Lucas. Eu amo trabalhar com Bubble. Mas eu não amo tudo que envolve trabalhar como deve. Às vezes eu não queria fazer a daily. Às vezes eu não queria mandar um report. Às vezes eu não queria resolver um bug. Às vezes eu não queria me preocupar com algumas coisas que eu preciso me preocupar, com prazo. Não queria. Se eu pudesse escolher, eu escolheria não fazer essas partes. Entendeu? Tem um livro do Viktor Frankl. Esse cara é um psicanalista que ficou muitos anos em campo de concentração. Ele fala, né, o que um homem precisa não é um estado totalmente relaxado, né? Mas ele precisa de um estado de... Como é que eu posso traduzir isso bem? Estela, qualquer coisa, tu me ajuda que tu é professora de inglês. Mas eu preciso de um estado que me dê drive suficiente para que eu me esforce e me supere para um objetivo que vale a pena. Eu preciso de um estado que me dê exatamente esse propósito para algo que vale a pena. Você imagina uma pessoa que está num campo de concentração, se ela olhar para o lado e esperar coisas boas para ela ter algum ânimo na vida, fudeu, desculpa, ferrou. Ela precisa ter um propósito além daquele estado momentâneo que a mantenha ativa, que a mantenha disposta e disponível para chegar lá. Então, quando a gente está definindo nossas metas, e aí, pensando aqui na nossa realidade de dev, de dono de agência, de produteiro, empreendedor, escambau A4, ou de aspirantes a dev, né, pessoas que querem se tornar dev, etc. Cara, a não ser pessoas que têm interesse por código desde muito cedo, né, que já teve uma inclinação desde criança por tecnologia, exatas, raciocínio lógico e etc. Mas com exceção dessas pessoas, ninguém olha para código e diz, cara, que lindo, que tesão isso aqui. Cara, isso é muito legal. Cara, isso é muito gostoso. Ninguém. Ninguém. Por que cargas d'água a gente então escolheu essa vida? Porque por mais que a gente se iluda que é no-code, os melhores no-coders são coders. Os melhores profissionais, em algum momento, eles vão evoluir para código e vão potencializar o no-code e o low-code com código. Então, eu amo JavaScript? Não. Acho um saco. Se eu não precisasse de JavaScript, eu seria um homem mais feliz. Mas eu preciso. Para fazer o que eu quero fazer hoje, eu preciso. É um sofrimento para mim? Não. Porque tem um propósito. Só não é gostosinho. Mas o propósito que eu tenho é gostosinho. O que eu quero é. Entendeu? Então, na hora de pensar meta... E aí, turma, um disclaimer, né? O mais importante desse papo inteiro nosso hoje, enfim, tem aqui algumas coisas mais objetivas, mais práticas e pragmáticas, para a gente não ficar só no conceitual, mas o mais importante desse papo inteiro é a gente entender
a ideia por trás, o drive do planejamento. Tá? E não simplesmente compartilhar um canvas aqui com vocês, uma metodologiazinha já feita, sem propósito nenhum. Beleza? Quando a gente olha, eu comecei nossa conversa falando sobre metas, a importância das metas e a importância objetiva, o efeito objetivo de ter metas bem definidas no aumento do seu resultado. No slide seguinte eu falei que a meta não é o mais importante, que o mais importante é o sistema, que o mais importante é o processo. Como é que a gente casa uma coisa com a outra? Como é que a gente alinha essas afirmações que aparentemente são conflitantes? Se eu pegar minha meta grande, meu objetivo grande, e quebrar esse objetivo em pedaços pequenos, no formato de processo, a gente vai ter uma combinação disso. Existe essa metodologia, vamos dizer assim, né, de metas NICE ou de objetivos NICE, que é um acrônimo para Near Term, ou curto prazo, né, objetivos curtos, objetivos pequenos. Input Based, quer dizer que seja baseado na atividade definida e não na consequência ou no resultado. É tipo, cara, eu quero chegar ao meu peso ideal com tantos por cento de gordura. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Não sei. Mas eu sei que amanhã eu tenho que ir para academia e fazer tal, tenho que tomar meu suplemento tal, tenho que comer assim, assado. Eu sei que depois de amanhã de novo, depois de amanhã de novo. Então, eu preciso focar que nessa semana eu vou 5 vezes pelo menos. Isso eu consigo controlar. O resultado que isso vai ter no fim do ano, eu não sei. Mas eu sei que se eu fizer isso nessa semana, e na outra semana eu fizer de novo, e na outra semana eu fizer de novo, e na outra de novo, a chance de eu chegar no fim do ano num resultado, às vezes até melhor do que eu queria, é muito grande. Então, eu pego o meu objetivo grande, minha meta grande, transformo em pedaços pequenos, em pedaços semanais. Tem que ser controlável. O que é controlável? Cara, só depende de mim. Eu não posso terceirizar esse objetivo e essa ação para seu ninguém. Eu não posso pegar. E aí, pensando no nosso planejamento pessoal, profissional. Eu sou Pedro, sou um dev, e eu quero esse ano, sei lá, minha meta grande é ter lá minha liberdade, conforto para minha família, segurança financeira. Se amanhã o Brasil pegar fogo, eu boto minha família no avião e vou para a China, e eu continuo trabalhando e está tudo certo. Beleza, esse é meu objetivo. Já a gente vai entrar na evolução disso, qual é o meu cenário atual, o que é que eu preciso ter para atingir esse patamar da minha meta, e quais são as ações que eu vou planejar semanalmente, diariamente, para chegar nessa meta. Eu não posso virar em nenhum momento para ninguém e dizer, cara, eu não deu certo porque, sei lá, porque o Pedro não fez tal coisa. O Pedro, né, outra pessoa. Porque o Chico não fez tal coisa. Irmão, se o Chico não fez tal coisa, te vira. Arranja outra forma de fazer. Porque a meta é sua. Ela tem que ser controlável. Ela depende só de você. Ela não pode ser terceirizável. E ela tem que ser energizante. O que é energizante? Não sei se vocês já viram, se alguém aqui é atleta de alta performance, ou se já viu, já leu, estudou alguma coisa sobre atletas, principalmente de provas longas, sei lá, corredores de maratona. O corredor da maratona, ele tem uma meta do tempo que ele quer chegar. Só que como é que ele acompanha se ele está no pace certo, se ele vai chegar, se ele não vai chegar?
e tal. Ele cria mini desafios. Então, ele sabe que ele vai correr 42 quilômetros, mas ele não se monitora pelos 42 quilômetros. Ele diz, cara, esse próximo quilômetro eu vou correr em X minutos. Aí no próximo eu vou baixar 1 segundo. E ele vai criando jogos ali para ele mesmo, para que ele se mantenha motivado quilômetro a quilômetro, e para que aquela jornada, o objetivo maior é bater o tempo. Mas bater o tempo não pode ser sacrificante. E aí ele vai, ao invés dele sofrer, é como, por exemplo, eu tenho uma agência e quero bater 300 mil reais de faturamento mensal na minha agência. E hoje eu faço 30. Cara, você senta e chora. Cara, tem que multiplicar por 10 meu resultado? Não dá, cara. Loucura. Mas beleza, o que é que uma agência de 300 mil faz que eu não faço? Quais são os passos que eu preciso dar para fazer a mesma coisa que ela faz? Em quanto tempo eu consigo dar esse passo? Então, eu vou gamificando, entre aspas, o meu planejamento. E mais uma vez, eu comigo mesmo. Se eu sou um dev freelancer e eu sei que para chegar no patamar que eu quero, eu ainda tenho que comer muito feijão com arroz, como que eu vou comer um grãozinho por vez? E vou me medindo, e eu vou tendo minha recompensa rápida, porque eu não sei vocês, mas a maioria dos devs que eu conheço são ansiosos. Esmagadora maioria tem ansiedade, tem alguma coisa ali, alguma questão. E ansioso é osso, meu chapa. Porque ansioso, você já está sofrendo porque não bateu uma meta de um negócio que é daqui a um ano. E você não se... Aí você deixa de se preocupar com a de hoje. Na hora que a gente usa um framework como esse, que a gente quebra isso em pedaços menores, fica mais fácil, porque o retorno é mais rápido. Cara, eu levava 2 horas para fazer essa tarefa, então na próxima vez que eu for fazer ela agora, minha meta é terminar ela em 1h30. Quais são os conhecimentos que eu tenho que desenvolver para conseguir reduzir em 30 minutos o meu tempo de execução dessa tarefa? E aí eu vou. Até eu bater. Porque isso... Qual é a diferença entre você entregar uma tarefa em 2 horas e 1h30? O cara que entrega uma tarefa meia hora antes, uma tarefa de 2 horas, a hora desse cara vale 30% a mais do que a do outro. Porque ele produz mais naquela hora. É simples assim. A relação é muito direta, é muito objetiva. Sua hora vale o tanto que você entrega nela. A qualidade do que você entrega e o volume do que você entrega. Então a gente vai quebrando isso em pedaços menores. Como é que eu construo o meu sistema? Já que a gente falou que o mais importante de um planejamento é o sistema, é o processo. Primeiro passo para eu construir o meu sistema, para eu construir o meu processo, é saber o meu tamanho. É saber onde é que eu estou. Pegando o exemplo do exercício, da questão física. Cara, eu comecei esse processo de cuidar da saúde mais, eu estava com 120 quilos. 120 para 95, que era a minha meta inicial, é muita coisa, é desanimador. Mas eu também poderia perder isso sem me preocupar em ganhar músculo. Seria mais rápido, mas não necessariamente mais saudável. Mas eu tinha que ter essa consciência, eu tive que ir em médico, para ele olhar para minha cara, fazer um monte de exame e dizer, meu irmão, tu tá uma bola de gordura. 40 e tantos por cento do teu corpo é banha. Tu vai morrer. E eu tava com um filho de meses. Isso eu não posso me dar o luxo de morrer. Eu tenho que morrer no mínimo daqui a 40 anos. Então, eu preciso entender qual é o meu cenário atual com a mais pura clareza e honestidade. Então, o primeiro passo para eu definir o meu sistema de trabalho, o meu processo que eu vou usar como planejamento, é fazer um levantamento do meu cenário atual.
dentro do levantamento de cenário atual, aplicado à nossa vida de dev, quais são pontos que eu considero relevantes? Não necessariamente precisam ser todos esses e não necessariamente aqui tem todos os possíveis, que é uma sugestão. Qual o meu tipo de negócio ou trabalho atual? Então, por exemplo, eu acredito que todos nós que estamos aqui ou já trabalhamos com no-code, ou queremos trabalhar com no-code, ou queremos exercer um trabalho que usa o no-code, que o no-code é uma ferramenta para ele. E então a gente pode ser mais, vamos dizer assim, direto ao nosso segmento, mas nem todo mundo já está na área. Então, cara, às vezes eu sou um funcionário público e que quero trabalhar com desenvolvimento, quero trabalhar com tecnologia, porque é interessante como as coisas vão mudando, né? Eu tenho 43, quando eu era criança, adolescente, até o começo da minha vida adulta, o sonho de todo pai e mãe era que seus filhos fossem concursados, né? Que seus filhos passassem num concurso público e tivessem estabilidade. Legal. Ou tivessem profissões como médico, engenheiro, né? Eu sou da época que engenharia estava no auge, inclusive passei 3 anos na engenharia elétrica. Enfim, não se perdeu, né? Mas não era o que eu queria. Mas, cara, um concursado federal, um concursado municipal, estadual, tem liberdade? Não. Tem estabilidade, mas não tem liberdade. Se para ele estabilidade é mais relevante do que liberdade, tudo certo, ele está alinhado. Mas provavelmente, se você está aqui, se você é um dos 87 que estão aqui agora, para você, essa autonomia e essa liberdade é mais relevante do que uma relativa estabilidade. Até porque estabilidade nem sempre você está estável bem, né? Ser estável em R$ 1.500 por mês não quer dizer que é bom. Então, se nós estamos aqui, provavelmente a gente quer coisas parecidas. Mas em que estágio eu estou agora? Cara, ou então eu já sou dev, já trabalho numa empresa como funcionário. Beleza, esse é o meu estado atual. Modelo de negócio. Modelo de negócio pode parecer estranho num primeiro momento para dev, né, falar em modelo de negócio, mas não é. O que é modelo de negócio? Cara, eu vou trabalhar como dev, vendendo minha hora, como funcionário de uma empresa, funcionário de uma agência, é uma opção. Eu vou trabalhar como dev, ou atual, né? Ou eu trabalho como dev por projeto, por demanda. Fecho projeto, entrego, recebo, pego outro projeto, entrego, recebo. Eu trabalho como dev num modelo de serviço produtizado, com recorrência. Cara, eu fecho contratos de manutenção e de atendimento com empresas e clientes, e esse é o meu modelo. Eu não estou preocupado em procurar projetos gigantescos ou em cavar uma vaga em nenhuma empresa. Eu tenho um serviço em que eu me especializei e eu atendo um nicho que me paga X dinheiros por mês e eu entrego o trabalho que eles me contrataram. Meu modelo de negócio é vendendo plugin, vendendo template, dando consultoria, sei lá. Eu tenho uma agência, qual é o meu modelo de negócio? Qual é o modelo de negócio atual? Resultado financeiro. Cara, se eu fosse fazer uma média do último semestre, do último trimestre, do último ano, dependendo do tamanho da sua amostragem, quanto que esse trabalho me gera de receita? Mais ou menos. Cara, eu não trabalho full time, eu trabalho ali num projeto ou outro. Se eu fosse ver aqui, às vezes faz projeto de 10, outro de 20, outro de 5, às vezes passa um mês sem nada. Se eu fosse fazer uma média, eu dava aqui uns R$ 5.000 por mês. Beleza, é o seu cenário atual.
Qual o meu nível técnico? Essa é a pergunta mais capciosa. Por que é a pergunta mais capciosa? Porque para eu ter clareza do meu nível técnico, eu tenho que saber o que eu não sei. E a gente, na maioria das vezes, não sabe o que a gente não sabe. A gente estuda até um certo ponto, aquele vira o nosso horizonte, e a gente acha que está, às vezes, melhor do que nós efetivamente estamos. E isso nos engana, nos ilude. Isso é perigoso, é super perigoso. E o no-code é especialmente perigoso nesse aspecto. Então, eu já perdi as contas de quantos devs, quantos mentorados eu fiz essa pergunta, que me deram uma resposta, e um mês depois disseram, cara, eu estava errado, eu disse X, eu estou na metade de X. Por essa ignorância do que se ignora. Né? Eu mesmo sofri disso. Então, é normal. Então, a gente precisa ter muita autocrítica nessa hora, porque senão a gente não evolui. Então, tem que buscar, tem que procurar, tem que buscar saber o que a gente não sabe para a gente ter mais clareza de que ponto nós estamos. Posicionamento de mercado. O que é posicionamento de mercado? Por exemplo, digamos que você trabalha numa empresa como dev, ou que você tenha um cliente fixo ali de dev. Você entrou ali numa zona de conforto, e zona de conforto não é ruim, porque senão ela não tinha esse nome, mas você entrou num piloto automático e não cuida do seu posicionamento. Você não produz conteúdo, você não mantém seu portfólio arrumado, você não interage nas comunidades, você não constrói network, você não participa ativamente do mercado. Se amanhã essa empresa te der um pé na bunda, se amanhã acontecer qualquer coisa que você perca esse cliente, como é que você vai ficar? Então, cara, honestamente, como é que está o meu posicionamento de mercado? Eu tenho um bom portfólio? Eu tenho um bom network? Eu tenho uma boa imagem no mercado? Eu colaboro com o mercado? Eu contribuo com o mercado? Eu me dou para o mercado? Eu gero algum valor para o mercado? Sim ou não? Ah, Pedro, eu não gosto. Eu também não. Mas eu não tenho opção. É uma das partes do meu trabalho que eu não gosto. Mas eu sei que eu tenho que fazer. E por um propósito. Para mim é muito difícil pegar uma câmera e aí, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui no céu. Cara, não é natural, não é orgânico para mim. Mas eu me forço a fazer nas raras vezes que eu consigo fazer. Porque eu sei que é importante para trabalhar o meu posicionamento de mercado. Como é que tá o meu inglês? Como é que tá a minha conversação em inglês? Ah, Pedro, mas eu não quero falar inglês, eu tenho medo de falar inglês. Tudo bem. É um direito que lhe assiste, que lhe cabe. Mas, se você quer trabalhar e extrair o máximo potencial do que esse trabalho lhe permite, a gente não pode negligenciar. Se dentro do seu objetivo, dentro da sua meta, dentro do seu desejo maior, está aqueles exemplos que eu dei mais cedo, de ter liberdade, de ganhar moeda forte, de ter segurança e etc., não dá para fugir do inglês. É obrigatório ter o inglês, no mínimo o inglês. Como é que está meu portfólio? Portfólio não é projeto de estudo, não é lista de mercado, não é marketplace de carro usado, não é aplicativo de curso. Portfólios são aplicações reais que você colocou sua cabeça ali, que tem seu suor ali, tem a sua entrega e não simplesmente que você reproduziu um passo a passo. Não importa o tamanho desse passo a passo que você reproduziu. Ah, Pedro, eu fiz todo o boilerplate da BeFree, que é grande e tal. Posso usar como portfólio? Não. Porque aquilo não é seu. Não é um ativo seu. Aquilo não lhe representa. Agora, pega aquilo
e dê uma aplicação prática, aquilo vira o seu portfólio. E mais uma vez, não adianta se enganar. Não adianta pensar em subterfúgio. Não, porque eu fiz ali uma aplicaçãozinha, eu vou aqui, não sei o quê. Cara, não adianta. É preto no branco, certo? Então, primeiro passo para construir o nosso sistema é saber qual é o nosso tamanho, em que ponto nós estamos, em que lugar nós estamos. Ok? Porque tudo isso a gente vai começar a confrontar com o nosso objetivo. Né? Tá alinhado ou não tá alinhado? Qual é o delta aí? Qual é o gap entre um e outro? Quais são meus objetivos a longo prazo? Longo prazo é tipo assim, cara, sonho. Qual é meu sonho? Longo prazo é longo mesmo. É sem data de validade. No aspecto profissional, como que eu vejo minha vida profissional? Como que eu sonho com a minha vida profissional? Financeiro. Cara, qual a minha meta financeira de longo prazo? Por exemplo, minha meta financeira de longo prazo, ela não é um número. Até porque qualquer número que eu colocar hoje vai ser corroído pela inflação ao longo do tempo. Minha meta financeira de longo prazo é que, aos meus 60 anos, eu não tenha mais a obrigação de trabalhar. Essa é a minha meta financeira. Que eu tenha aplicações, tenha recursos suficientes que me permitam trabalhar sem obrigação. Trabalhar por opção, trabalhar com o que eu quiser, não trabalhar. Provavelmente eu vou trabalhar até morrer, mas sem a obrigação de trabalhar para pagar minhas contas. Essa é a minha meta financeira. Minha meta profissional, longo prazo. Ter ajudado a construir um mercado de alto nível de no-code no Brasil. Ter ajudado a posicionar o nosso mercado em alto nível. Isso é individual. Pode ser que amanhã eu mude. Eu venho aqui e escrevo de novo. Não tem problema. Mas eu preciso ter a minha versão atual do meu objetivo. Mental e espiritual. Coloco mental / espiritual, porque tem gente que é religiosa, tem gente que não é, né? Mas as duas coisas estão muito alinhadas, o mental e o espiritual. Cara, eu não quero chegar nesses resultados, eu não quero me desobrigar a trabalhar e ter construído um legado às custas da minha saúde mental. Em 2014, eu estava trabalhando como diretor de uma grande imobiliária, eu tive um aneurisma que eu operei a cabeça e ali eu decidi que nada que eu fosse fazer mais na minha vida, eu ia sacrificar a minha saúde mental. Eu não vou me ferrar para um objetivo que eu não vou nem poder usufruir daquele objetivo. Então, mentalmente e espiritualmente, como que eu quero estar quando eu atingir esses objetivos? De saúde. Enfim, em cada um desses espectros é importante a gente ter, mesmo que a gente esteja falando aqui de trabalho, tá? Cara, nosso objetivo é falar sobre planejamento de trabalho, planejamento profissional. Porém, se eu não tiver saúde, eu não trabalho. Se eu não tiver com a cabeça organizada, eu não trabalho. É simples. Não é papinho Larry White, não. Ah, vamos cuidar. É porque a gente é sistêmico. O ser humano, ele é sistêmico, ele é holístico. Por exemplo, eu tinha planejado finalizar uma porrada de aula no domingo e não aguentei, porque eu fiquei derrubado de gripe. Uma merda. Porque eu tinha um compromisso profissional para entregar, estava no drive de fazer, mas não tinha condição. Minha cabeça só tinha catarro. Então, se a gente não tiver saúde, se a gente não tiver legal, a gente não trabalha. Então é simples. Tá? Não é papo coach, não. E competências. O que é competência? Meu irmão, eu sei que para eu fazer tudo o que eu preciso fazer, eu tenho que desenvolver muitas competências que eu não tenho ainda. Eu tenho que melhorar muito minha organização
pessoal do dia a dia, eu tenho que melhorar muito minha estrutura de trabalho para fazer isso que eu quero fazer. Eu tenho que desenvolver uma série de competências que eu ainda não tenho. Então, é importante que eu entenda quais são essas competências, tenha isso mapeado e tenha isso desenhado. E, mais uma vez, relacionado ao trabalho. Porque eu sei que se eu não desenvolver essas competências, eu não vou conseguir executar o que eu quero executar. Isso vale para todos nós. Eu tenho minha meta grande, mas eu também tenho que ter minha meta de curto prazo. E curto prazo aqui, pessoal, é até o fim do ano. Um ano é curtíssimo prazo numa vida. Curtíssimo prazo. Então, quais são as metas, quais são os meus objetivos para o fim desse ano? Cara, no fim, por exemplo, ano passado, fim de 2023, eu tinha definido a meta de bater 200 pessoas na BeFree em 2024. E foi na risca, foram 201. É pouco. É pouco. Cara, o Renato já teve mais de 20 mil alunos na Sencodar. O Neto e o Matheus na No Code Startup tem mais de 4.500 alunos. Mas eu tô feliz pra cacete com 200. Era a minha meta. E a minha meta maior não é nem a quantidade. A quantidade, eu preciso ter uma baliza de quantidade pensando em BeFree, porque hoje é a minha atividade principal. Minha receita de fim de agosto, setembro para cá, é a BeFree. Entendeu? Então, eu preciso ter um número porque eu preciso pagar minhas contas. Mas não é a meta principal. A meta principal que me arrepia é a turma quando me manda mensagem: cara, Pedro, olha isso aqui e tal, foi aprovado, não sei o que e tal, porra, mudei de vida e tal. Essa é a minha meta principal. Mas eu não posso ser piegas e achar que isso vai pagar minhas contas. Eu tenho que ter metas objetivas. Você também. Você tem que olhar, por exemplo, hoje, você fez o primeiro passo que é analisar o seu cenário atual. Cara, hoje eu ganho 10 mil reais com o meu trabalho. É ruim? Não, tá longe de ser ruim. 10 mil reais você já está no topo da camada da pirâmide financeira do Brasil. Agora, o Brasil é um país pobre. Então, assim, com 10 mil reais você é o rei da merda. Não quer dizer que você tá bem pra caramba. Você é o rei da merda, você tá. Entendeu? Você é livre com 10 mil reais? Não é. Basta financiar um carro, pagar um plano de saúde da família, escola para o menino, acabou. Já era. Você não faz poupança, você não viaja, você não vive. Óbvio, né? A gente talvez saísse um corte, né, disso no YouTube, amanhã eu estaria cancelado, porque o Brasil, eu não conheço a realidade do Brasil, conheço pra cacete, conheço. Já estive lá, quando eu saí de casa eu ganhava R$262 na Contax. Então eu sei qual é a realidade. Agora, eu não quero terminar o ano ganhando os mesmos 10 mil. Irmão, eu quero terminar o ano ganhando 20, eu quero terminar o ano ganhando 30. Essa é a minha meta. Para quem tem agência, isso é um pouquinho diferente. Vai ser a hashtag da aula, né? Rei da merda. Para quem tem agência, para quem tem negócio, isso é um pouco mais delicado, porque faturamento não é sinônimo de resultado. Porque eu posso ter 30 mil de faturamento no meu negócio com um custo de 40, de 50. Então, naturalmente, essa meta financeira, ela precisa estar alinhada com o seu tipo de negócio, com o seu modelo de negócio. Certo? Então, profissionalmente, como é que eu quero estar? Cara, profissionalmente, no fim do ano, digamos que eu seja freelancer. Profissionalmente, no fim do ano, eu quero estar bem posicionado no mercado internacional, com pelo menos 2 projetos entregues, com uma boa presença na comunidade e com pelo menos uma competência reconhecida. Uma coisa minha reconhecida. Cara, eu sou muito bom de layout, de design. Eu vou explorar essa minha competência
para que ela se destaque. Eu sou muito bom em integrações, em otimizações, eu vou explorar isso. Eu sou muito bom em visão de negócio, visão de produto, eu vou explorar isso. Eu sou muito bom em entregar rápido. Cara, eu sou o mais rápido do Velho Oeste. Pois eu vou explorar. Eu preciso encontrar uma competência minha que seja muito boa e que eu vou aparecer com ela. Que eu vou ser reconhecido por ela. Pronto. Profissionalmente é assim que eu quero estar no fim do ano. Financeiramente, quero ganhar no mínimo 30k. Ou no mínimo 5 mil dólares. Né? Vamos dolarizar os 30k. Quero ganhar 5 mil dólares. Dia 31 de dezembro, eu quero puxar o meu extrato do mês de dezembro, do dia 1º ao dia 31, e ter tido um somatório de 5 mil dólares de receita naquele mês. Mental, espiritualmente, eu quero terminar o ano tranquilo, em paz. Eu quero terminar o ano com uma rotina de trabalho que me permita cuidar da minha saúde, acompanhar minha família, estudar, fazer uma viagem. De saúde, cara, eu quero servir a Deus. De saúde, cara, eu quero estar bem de saúde, com um corpo saudável, disponível para mim, que me dê disposição, que me dê energia para viver, sem remédio controlado, enfim. Quero ter minhas metas para o fim desse ano. Relacionamento, quero estar feliz com a minha esposa, com o meu filho, quero estar mais próximo dos meus pais, quero poder, enfim, dos meus irmãos. Aí cada um vai escrever a sua. E competências. Eu sei que eu não vou conseguir desenvolver todas as competências que eu desejo até o fim do ano. Então, ao invés de eu ficar ansioso porque não vai dar tempo de fazer tudo, eu escolho uma ou duas. Escolho algumas para focar. Cara, em termos de competência, eu entendo que, para mim, falando de Pedro, a principal competência que eu preciso desenvolver esse ano, pensando nas minhas metas e nos meus objetivos, é a competência de criação de conteúdo. Eu preciso aprender a criar conteúdo consistentemente, com um método, com rotina, que eu não tenho ainda essa competência, ainda é uma coisa muito difícil para mim. O Miguel perguntou qual a meta financeira realista até o final do ano para quem está começando agora. Cara, você está começando agora. Só fazer esse parênteses para aproveitar a pergunta do Miguel, que eu acho que outras pessoas podem estar também no mesmo momento. Se você está começando agora e você quer trabalhar como... E aí, tanto faz se você quer trabalhar no seu objetivo final, tá? Como freelancer, como dono de agência, como funcionário de uma empresa, ou os Cambau A4, tirando quem está criando seus produtos, que aí é uma realidade completamente diferente, né, mas quem quer trabalhar com prestação de serviço, nós temos dois cenários. Nós temos o cenário gringo e o cenário nacional. Cenário nacional. Você vai ter que sentar o rabo na cadeira, no mínimo 3 meses, para focar no seu estudo. Certo? Primeiro trimestre, você não vai se preocupar em criar conteúdo, relacionamento, posicionamento, arranjar uma vaga. Pior desgraça que você pode fazer nessa fase é arranjar um emprego na área, arranjar um trabalho. Porque senão você para de estudar e passa a apagar incêndio. Você vai focar só no que a empresa está lhe pedindo e você não evolui. Esses 3 meses vão te custar muito caro. Então, primeiro trimestre dessa fase é bundinha na cadeira, computador na frente, caderninho do lado, estudando, repetindo, revendo e evoluindo. Ok? 3 meses. Com mais um mês, então, nos 4 primeiros meses é estudar e criar um portfólio até o fim do 4º mês. O que é um portfólio? 2 projetos que tenham começo, meio e fim. Mas, Pedro, onde é que eu vou arranjar 2 clientes? Eu não disse que você tem que ter 2 clientes. Pode ser uma ideia da sua cabeça e um outro do seu irmão. Uma coisa que você viu ali no vizinho, você, cara, se esse cara tivesse isso aqui, eu poderia criar um app para isso aqui. Você vai ter 2 projetos com a sua assinatura,
publicados para você apresentar. Esses projetos têm que passar segurança para quem você vai prospectar, de que você consegue construir telas de forma coerente, de forma organizada, de forma decente, e que você consegue resolver problemas com a tecnologia. Então, um dos projetos pode ser um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais sofisticado, né, com alguma integração, com alguma coisa um pouquinho mais diferente, e o outro você pode focar mais no layout. Uma página bonita, uma interface legal, mas não precisa ser tão complexo. Para você poder ir para o mercado apresentando essas credenciais. Se você fizer isso, você vai ser o melhor júnior que o mercado já viu. Sabe por quê? Porque você vai estar competindo com um júnior que assistiu aula durante 2 semanas e achou que estava pronto para ir para o mercado. E aí, meu amigo, não tem comparação. Não tem pareia. Porque esse júniorzinho, ele não tem consistência, ele não tem sustância, como a gente diz no Nordeste. Ele é fumaça. Ele aprendeu a repetir algumas ações e acha que aquilo é suficiente. Né? Ele acha que já entendeu. Você que passou esses 4 meses afiando o machado, estudando, se aprofundando, se profissionalizando, você vai ter um nível de conteúdo ridiculamente maior do que ele. Os dois não têm experiência, os dois têm falta de experiência. Mas, cara, bota os dois para brigar, acabou. Você é júnior porque você não tem horas de voo, mas o nível do seu trabalho não é de júnior. Então, é muito fácil conseguir uma primeira oportunidade, e nesse primeiro momento, nessa primeira oportunidade, seu objetivo não é ganhar dinheiro. Não é, pô, quero ganhar 30 mil, então vou cobrar 15. Estou no começo, né? Vou cobrar metade. Não é. Cara, você vai fazer pelo preço que for. É 5, é 2, é 10, é 7. Cara, o seu principal objetivo é ter uma vivência prática de entrega de projeto. Peguei, entendi o requisito, executei o projeto, entreguei e o cliente me pagou. Você precisa validar a sua competência de entregar um projeto para um cliente real, para te dar autossegurança e te dar confiança de ir para o mercado. E aí você vai passar o primeiro semestre nessa roda de preparação e pegar o primeiro trabalho. Você vai trabalhar como júnior numa agência, você vai entrar para uma equipe para complementar, você vai vender um projeto para alguém, você vai dar um jeito de arranjar um cliente para lhe pagar por um trabalho seu. Segundo semestre, onde nesse período, é onde você começa a cuidar de posicionamento, você vai começar a participar da comunidade, você vai começar a interagir com o mercado, você vai começar a contribuir em fórum, você vai começar a falar nas suas redes sociais profissionais, LinkedIn, Twitter, YouTube, enfim, você vai começar a trabalhar esse esse relacionamento para ir pegando mais casca, pegando mais força. Se você for desenrolado ou desenrolada, comercialmente, se você tiver uma postura profissionalmente ativa, cara, é difícil dar um número, mas, por exemplo, meu primeiro ano como Dev Bubble, que foram 10 meses, cara, nesse primeiro ano eu fiz mais de 350k de receita como Dev freelancer. Mas porque eu gosto de vender. Eu gosto de vender. Para mim, se eu pudesse só vender, era ótimo. Então, para mim, não era um problema prospectar cliente, negociar, passar segurança para o cliente. Entendeu? Se você não tem essa pegada,
Cara, realista. Brasil. Trabalhando para uma agência, para uma empresa, 5K. Realista. Como funcionário. Agora, irmão, sou desenrolado, sou da venda, sou ativo, sou empreendedor. Cara, você pode terminar o ano com 20K. Vendendo projeto. Tranquilamente. 15, 20, 30. Você pode. Porque você está vendendo projeto. E se você seguir toda a minha lenga-lenga que eu repito em todas as aulas de mercado, escolha um nicho, se especialize naquele nicho, trabalhe quase que exclusivamente naquele nicho. Cara, é muito difícil você não ter resultado. Falei, Geraldo. Professor, só citar o meu exemplo aqui de forma rápida aí para não atrapalhar. Eu já sou dev, enfim, normal, digamos assim, né? Não sei qual, full code, né? Há mais de 9 anos, só que 2023, em função da pandemia, eu vim aqui para o interior de Minas cuidar da minha avó, que tem Alzheimer, tudo. E aí eu acabei tendo burnout. Início de 2023 fui demitido. Meu irmão já tinha falado de Bubble para mim, eu já era aluno do Renato, mas não dava muita importância e tudo. Passei o ano de 2023 desempregado, e aí eu usei para estudar. Aí chegou o final do ano, falei, pô, tá acabando a reserva financeira, vou ter que partir para o fight, né? E aí, no meu caso, eu já busquei mercado internacional. Fui lá para o Upwork, que não é a melhor plataforma, mas pesquisando dá para saber conseguir muita coisa. Graças a Deus, tô tendo um bom resultado, tá me permitindo ajudar minha avó, meus pais, tudo. E assim, eu fui sem muita experiência com Bubble, mas consciente principalmente da minha capacidade. A única dificuldade que eu tive, e aí basicamente o que o senhor falou, algumas coisas eu tive que aprender com um carro andando já, sabe? Então, por exemplo, eu não tinha trabalhado muito com API. Muitos dos desafios que eu encontrei desenvolvendo com o projeto para esse cliente, eu não tinha. Eu era aluno tanto da No Code Startup quanto do Renato, são excelentes cursos, mas chega num nível que a gente precisa a coisa um pouco mais complexa, e aí é por isso que eu estou buscando a Bifree, inclusive. Legal. Então, assim, e detalhe, sem saber inglês. Aí eu consegui 2 clientes, me dispensou na primeira reunião, na hora que eu fui falar meu português lá, bola para frente. O outro, no início eu fui tentando falar aquele inglês ali mais correto e tudo. Não estava dando certo, aí foi eu vi o seguinte, pô, é só nas reuniões eu aprender a falar palavras de forma que o cliente entenda o contexto do que eu estou querendo falar. E é isso. Uhum. Então, assim, o que eu falaria para o pessoal é que eu passei, enfim, a maior parte de 2023 desempregado, apesar de ter muita experiência aí. Eu tô com 42, por incrível que pareça, entra a questão de etarismo aí, tudo, felizmente. E aí a questão de não ter medo, e eu gosto muito de contratar cursos, porque para mim é como se fosse a minha biblioteca, sabe? Uhum. Então,
enfim, o que eu falaria pro pessoal é isso, não ter receio aí de tentar conseguir uma boa renda é possível. Eu já iria, igual eu fui, direto para o mercado internacional, mercado brasileiro. Eu, assim, esse ano eu pretendo, inclusive, começar a contratar pessoas. E eu sinto um pouco de vergonha, assim, quando eu vejo o quanto as empresas estão oferecendo aqui no Brasil, sabe? Cara, não dá, Basicamente é isso. não dá para comparar o horizonte, né? O mercado brasileiro paga pouco, que é um mercado que cobra pouco. Assim, o que é pouco? Ah, cara, eu vou cobrar um projeto de 40 mil reais, vou levar 2 meses para fazer. Só de imposto já vai 20%, quase 15%, 20%. Aí os custos da agência, cara, no fim ela só consegue pagar 5 mesmo. Entendeu? Enquanto que se a gente estiver olhando para o mercado de fora, vamos lá, né? Esse é o cenário do mercado nacional. Se você quiser trabalhar prestando serviço, você vai terminar um ano ganhando ali 5K. E, cara, seu horizonte como prestador de serviço no Brasil não vai passar de 15. A agência que paga melhor que eu conheço paga 14. E já é uma exceção da exceção da exceção. A média do mercado, 5. Se você tiver como sênior, você vai ganhar 8. Se você for pica, você ganha 10. E se você tiver em alguns poucos lugares, você vai ganhar 12, 14. É isso. Como funcionário no Brasil. Como independente, né? Ou um freelancer independente, ou uma agência, aí o horizonte é muito maior. Beleza? Mercado de fora. O processo é exatamente o mesmo. Primeiro semestre, para você se provar, para você pegar um primeiro projeto real, e pode ser nacional, não precisa ser de fora já. Pode ser de fora, pode ser local, não importa. Né? Por exemplo, como o Geraldo falou, cara, eu vou no Upwork. Upwork é o melhor lugar, é o lugar que tem os melhores clientes? Não. Mas talvez seja um lugar fácil de você pegar um primeiro cliente pago internacional. E já ter alguma entrega internacional para compor o seu portfólio. Passada essa fase, que você está seguro, você tem uma base forte, uma vaga de júnior, que no Brasil você vai ganhar 2 mil reais, de 2 a 3 mil reais uma vaga de júnior. No mercado externo, uma vaga de júnior você vai ganhar 1.500 a 2 mil dólares. Como júnior. Às vezes mais, às vezes menos. Mas numa média é isso. Diria entre 1.500 e 2 mil dólares. A escala do mercado internacional, ela é muito mais rápida na faixa de hora ali, desses 12, 15 dólares por hora de júnior, até os 30, 35. Você consegue escalar essa escadinha de preços relativamente de forma rápida. Né? Uma média universal de mercado é mais ou menos 5 dólares a cada 3 meses no preço da sua hora. Então, sei lá, comecei cobrando 15 dólares, daqui 3 meses eu consigo subir ali para 20, depois 25, depois 30, e assim vai até uns 30, 35. Para você pular de 35, 40 para 50, você precisa ir de mais um aninho, no mínimo, de trabalho consistente. Porque aí você vai entrar num nível de disputa já mais elevado. Você já vai brigar com outros ótimos devs do mundo inteiro. E aí você passa mais uns 2 anos nessa faixa aí. 1 ano, 2 anos de 50 dólares. Para você dar um próximo salto para 75, 90, 100 e valores maiores do que isso, aí você... O nível já aumenta mais ainda, porque já não é mais uma questão técnica só. É uma questão de posicionamento e relacionamento.
Você tem que estar bem posicionado no mercado e construindo esse relacionamento com as pessoas certas desse mercado. Porque os clientes que pagam esse preço, eles não vão para o LinkedIn, eles não vão para o Upwork, eles não vão para o público. Eles vêm indiretamente. Eles vêm por recomendação, eles vêm por indicação, eles vêm por referência. Agora, cá entre nós, você ser um júnior. Porque para você ganhar 10 mil por mês como um dev funcionário Bubble no Brasil, você tem que ser top. Você tem que ser sênior. Para você ganhar 10 mil reais por mês fora do Brasil, você tem que ser júnior. Então, né, se a gente for botar aqui uma balança de custo-benefício, é bem mais promissor. Falei, Caetano. Boa noite, Pedro. Boa. Em relação a esse assunto de como se posicionar no mercado no começo, eu tenho 15 anos. Comecei a trabalhar com no-code no ano passado, quando eu tinha 14. Legal. E eu tenho muita dificuldade nessa relação de como se posicionar no mercado sendo menor de idade. Se eu devo buscar um mercado internacional ou se como que eu faço para me posicionar tendo 15 anos. Legal. Ótima pergunta. Ó, primeiro de tudo, você está com o tempo ao seu favor. Certo? Então, assim, você não precisa ser uma referência de mercado agora, né? Você tem você tem tempo para construir isso. Isso é uma bênção que você tem, porque você pode começar essa construção de posicionamento, de relacionamento, sem precisar estar fazendo CTA, né? Call to action para agende agora uma reunião comigo. Entre aqui e marque uma conversa. Você não precisa estar fazendo CTA. Você está num período que você pode simplesmente se doar para o mercado. Você vai construir posicionamento como? Colaborando. Cara, todo dia tira meia hora de manhã e meia hora à noite no fórum do Bubble. Todo dia. Vê lá quais são as threads. Essa aqui eu consigo ajudar. Vai lá e ajuda. Descobrir um negócio novo? Vai lá e faz um post. No Twitter, no LinkedIn, num grupo de Facebook, de Bubble, de no-code. Faz isso com consistência, porém sem pressa. Dentro do seu processo, dentro do seu sistema, nas suas ações relacionadas a posicionamento, você vai inserir ações rotineiras nessa linha, mas sem sem a necessidade de ter um retorno imediato, um resultado imediato. O exemplo que eu dou bastante é do George lá da Not Quite Unicorns. Eu conheci ele lá na BubbleCon, a gente dividiu alugou uma casa juntos lá, e ele tem 20 anos. Ele não podia nem entrar nos bares lá em Nova York, porque ele é menor de 21. Entendeu? Mas, cara, ninguém tá nem aí pra idade dele. Por acaso ele podia viajar sem autorização dos pais. Mas, cara, ele é embaixador do Bubble, é membro do comitê de advisor da certificação, tem uma agência super bem posicionada e reconhecida, tinha na época um MRR só de um produto dele de $18 mil. Tranquilo, fora todos os outros serviços. Então, assim, isso, na verdade, é um grande trunfo que você tem, porque quando você tiver 18, meu irmão, tu vai botar muito negro no bolso. Porque tua cabeça hoje ela é muito mais disponível do que de quem tem cabelo branco ou de quem não tem mais cabelo. Entendeu? Você tem mais tempo ao seu favor, então não precisa ter pressa, você precisa ter consistência. É o mais importante. E a sua idade vai chamar a atenção positivamente nesse aspecto. Na hora que você, por exemplo, começar a criar conexão no LinkedIn com donos de grandes agências, que os caras descobrirem, por exemplo, na hora que você pega lá o Match, que inclusive a RapidDev acabou de comprar a agência lá que era do JJ e David Paul.
estude no code. O primeiro M&A que eu tenho notícia do mercado de no code, de agências. Se tu manda um inbox lá, uma solicitação de conexão para o Matt, com uma mensagem tipo: Hi Matt, my name is Caetano, I'm 15 years old, Brazilian bubble dev, and I'm a huge fan of yours. It will be a pleasure to get close to you and learn with you. Né? Pô, vai ser um prazer, sou teu fã e vai ser uma honra e um prazer ter essa conexão e me aproximar de você. Irmão, ele vai olhar aquilo e dizer: que porra é essa, um menino de 15 anos? Vai chamar a atenção. Entendeu? A chance de alguém querer te apadrinhar, entendeu? De querer pegar na tua mão e dizer: cara, porra, que massa. É muito grande. Então, pra você, cara, relaxa. Você tá com a faca e o queijo na mão. Entendeu? Fala aí, Geraldo, levantou a mão também. Não, professor, só mais um complemento também, que eu achei assim, sensacional a sua aula aí. Eu trabalhei, antes de começar como desenvolvedor Bubble, eu trabalhei em uma grande faculdade de Brasília por mais de 10 anos, como desenvolvedor. E aí eu nunca entendi, eu tinha um colega meu que entrava, ficava 2 meses, saía, ia para outra agência, ficava para outra empresa, ficava 3 meses, não sei o que e tal, e eu discriminava essas pessoas. Pô, caramba, não tem compromisso com a empresa e tudo. E aí, quando eu saí da empresa, eu senti exatamente isso que o senhor falou, porque nesse prazo que eu fiquei, eu não fui para o mercado, eu não tinha portfólio, eu tinha conhecimento e tudo, mas não tinha portfólio, não tinha relacionamento, não tinha artigo em blog, nem comunidade, não tinha GitHub, não tinha nada. E eu só fui ver a importância disso depois de eu saí da empresa. O pessoal: tá, qual o seu perfil no GitHub? Pô, você é desenvolvedor há mais de 10 anos. Eu, putz, não tem. Então, é isso aí que o senhor falou. É importante. Mas sim ou não, macho? Eu sou 43, tu 42, homem. Nós estamos pau a pau. Aí essa hierarquia. Não, tem hierarquia aqui não. Na hora que eu vou definir minhas ações, que é o próximo passo, eu preciso entender, dentre as ações que eu vou trabalhar, quais são as minhas prioridades. Que, inclusive, eu já ouvi isso uma vez e é mais pura verdade. Prioridade é uma palavra que não deveria ter plural. Né? Eu não posso ter prioridades. Eu tenho que ter uma prioridade de cada vez. Eu tenho que ter a única coisa que eu vou me preocupar por vez. Então, quando eu vou definir as ações que eu vou trabalhar para sair do meu cenário atual para o meu objetivo desse ano, eu preciso entender quais são as ações prioritárias. Que ações eu preciso executar consistentemente para alcançar a minha visão, o meu objetivo. É como eu falei agora pro Caetano. O resultado ele é secundário. Você tem que focar agora nas ações. Cara, todo dia eu vou fazer isso. Uma coisinha, só vou fazer isso. O resultado disso é inevitável. E na hora que a gente vai fazer esse mapeamento, que é óbvio que a gente fala que ações têm que ser no singular, prioridades, perdão, tem que ser no singular, mas a gente não pode ser inocente, porque a gente tem muitas coisas para serem feitas. Qual é o desafio? Como é que eu traço, como é que eu defino minhas prioridades de cada dia? Do dia. Qual é a coisa que eu tenho que fazer hoje para eu terminar o dia e entender que eu atingi o meu objetivo daquele dia? E aí existe dentro do processo de planejamento, na hora que a gente pega o nosso objetivo maior, faz um recorte dele para o primeiro ano, e a gente quebra esse ano em trimestres, em semestre, depois em trimestre, depois em mês, depois em semana, depois em dia. Então, eu tenho que ter 3 níveis de ação. Que se a gente fizer um paralelo aqui com o gerenciamento de projeto, é muito parecido, né?
É muito parecido, gerenciamento de projeto com isso aqui. E não é à toa, mais uma vez, é porque funciona. Eu tenho meu objetivo, minhas metas do mês, que eu vou distribuir em semanas e depois quebrar em dias. Então, se eu tenho diariamente ações que vão colaborar com a minha meta. Quando eu falo que é importante você dedicar os 3 primeiros meses a uma sequência de estudo, de preparação, parará, eu não... Esse conjunto de 3 meses de estudo, eu estimo em mais ou menos 12 a 16 horas de estudo por semana. Que essas 12 a 16 horas de estudo por semana, ao fim de 3 meses, vai dar ali mais ou menos 180 horas, entre 160 e 180 horas. Aí você pode até olhar e dizer, porra, 180 horas eu faço em 3 semanas. Eu fecho aqui a porta, fico bitolado e mato isso rapidez. Aliás, dá. Teoricamente daria para fazer em 2 semanas, em 3 semanas. Mas você não vai ter tempo de absorver, de maturar, de internalizar. Então é mais saudável e mais factível, a meta ela tem que ser factível, se a gente distribuir isso ao longo do tempo. Se você tirar 2 dias, 2 horas por dia, no fim de semana um pouquinho a mais, para fazer, você vai chegar no fim do período com essa ação feita. E se todo dia você cuidar daquele dia, vai fazer. A ação, né, no desenvolvimento, no gerenciamento de projeto, a gente não quebra em sprint à toa. A gente não quebra em semanas à toa. A mesma coisa para o nosso planejamento profissional. Por exemplo, cara, se eu estou com a meta de atuar no mercado internacional e eu ainda não falo inglês, sair do zero para falar inglês pode parecer muito longe. Mas se você decidir que no fim do primeiro mês você vai ter a capacidade de ler textos inteiros e entender pelo menos no contexto, ao fim do segundo mês você vai ter a capacidade de escrever sem usar o ChatGPT e o Google Tradutor e passar a mensagem, óbvio, não precisa ser 100% perfeito. Ao fim do terceiro mês você vai conseguir, você vai ter uma melhor compreensão. Eu quero entender pelo menos 40% do que se fala em inglês, nem que seja pegando pelo contexto. Ao fim do 6º mês eu quero poder começar a ter coragem de falar. E ao fim do primeiro ano eu ter coragem de encarar uma reunião com o cliente. Beleza, como é que eu agora quebro isso em pedaços menores? Cara, todo dia eu vou ler 1 hora em inglês, em voz alta. Falando errado, falando certo, não importa. Eu vou ler, eu vou pegar um livro, vou pegar aqui um livro em inglês e vou ler. Hello, my name is Pedro, the dog and the cat, the book is on the table. Vou ler, não importa. E vou ler em voz alta, porque eu vou praticar a minha leitura, vou praticar a minha fala, vou praticar a minha escuta, vou praticar um monte de habilidade ali ao mesmo tempo. Vou ler a documentação do Bubble, vou ler qualquer coisa. Mas, cara, se você fizer isso todo dia, 1 hora por dia, é impossível você não desenvolver, melhorar a sua leitura, sua compreensão, seu vocabulário, sua gramática. Você vai pegar um Duolingo da vida, você vai pegar... Cara, não importa como você vai fazer. Mas você vai praticar. Né? O Geraldo deu essa sugestão. Eu lancei o clube de leitura da BeFree, esse é um dos objetivos. O livro é em inglês, os encontros e discussões são em inglês, tudo é em inglês para a gente ter um momento também para exercitar. Então, eu preciso quebrar isso em pedaços diários, fazer revisões semanais e acompanhamentos mensais também. Porque quem aqui já ou estudou administração, ou já estudou gestão, ou já trabalhou em empresas que tinham processos de gestão, já ouviu falar no PDCA? Uma rodinha assim, né? Um círculozinho. Plan, Do, Check, Act. Planejar, executar, verificar e agir. Né? E aí começa de novo. Volta para planejar, porque aí, na hora que eu vou checar, na hora que eu vou verificar, eu vou encontrar pontos que não saíram de acordo com o plano. Eu preciso atualizar meu planejamento, executar ele de novo, acompanhar ele de novo, verificar de novo. Aí eu ajusto de novo meu planejamento. E é um ciclo. É contínuo.
Ah, Pedro, não acaba nunca? Não, não acaba nunca. Só quando a gente morre. Mesma coisa aqui. Cara, a gente vai definir. Você vai definir suas metas, você vai definir seu planejamento, mas você não está casado com eles da forma como eles foram escritos a primeira vez. Você está casado com sua meta, não com o plano. O plano, se ele não trouxe o resultado esperado e você efetivamente executou o plano, porque também não adianta eu dizer que não emagreci e encher o rabo de bolo. O fato de eu ter uma receita do médico aqui, do nutricionista, tá aqui, não vai fazer eu emagrecer. Então só ter o plano não significa nada, eu tenho que executar o plano. Pode ser que eu volte ali no fim no retorno da consulta e diga, doutor, consegui fazer essa dieta, perdi. Mas, cara, eu tô me sentindo fraco, eu tô sem energia, não tá legal. Ele vai ajustar, eu vou testar de novo, e assim sucessivamente. Então, é assim que a gente pensa nossas ações do planejamento. Eu tenho que ter rotinas de acompanhamento, rotinas diárias, que são super simples, é a nossa daily. Por que metodologia ágil faz daily? Porque é fundamental. Porque se a gente não fizer um acompanhamento diário, a gente vai trabalhar fazendo autópsia. Autópsia é o quê? Ih, o Pedro morreu. Morreu de quê? Gordura no fígado, coração aumentado, teve um infarto. Puta, que se a gente tivesse visto isso antes, né, cara? Ele podia ter começado a se exercitar, comer direito, repor nutriente, não sei o quê. É. Mas agora é tarde. Mesma coisa. É a gente chegar no fim do ano, animadão, porque, né, a gente começa o ano animadão e tal, pô, várias coisas legais, mas não fez. Aí termina o ano e diz, vixe Maria, será que eu fiz? Não fez. Então a gente precisa ter essas rotinas de acompanhamento, diárias, semanais. E aqui tá assim com essa listrinha, né? Porque a ideia é que cada um preencha o seu, né? Escreva os seus. O que é que eu vou fazer diariamente para acompanhar o meu planejamento, a execução do meu planejamento? Ah, cara, todo dia, na hora que eu sentar de manhã para trabalhar, eu vou olhar o que eu tinha planejado para ontem e revisar se eu realmente fiz. E às vezes é melhor fazer isso de manhã e não à noite, porque se a gente não tiver feito, a gente vai dormir mal. Então é melhor a gente fazer de manhã, mas é fundamental fazer. E a gente ser honesto. Cara, não fiz. Então já sei que meu de hoje eu vou ter que compensar. Eu vou ter que dar um jeito de fazer. Para eu não perder o meu compromisso maior. Semanal, cara, terminou minha semana, meu plano era esse. Tudo que eu preciso. Ou, cara, meu plano era esse e o resultado esperado era mais ou menos esse. Eu fiz tudo. Deu resultado? Não. Eu estou fazendo isso já consistentemente? Ainda não. Então vou continuar fazendo, mas com o registro de que não deu o resultado que eu pensava. Estou fazendo consistentemente já há um tempo, o resultado não vem? Então, peraí. Está na hora de eu rever meu plano. Vou deixar esse asterisco aqui enorme para quando eu fizer meu ajuste mensal, eu botar isso em pauta, atualizar, reprogramar dali para frente e tocar o barco. Mensal, trimestral, semestral, anual, para que a gente não sofra fazendo autópsia. Então, por exemplo, né, rotina de acompanhamento. Como que você vai medir e ajustar o seu progresso? Por exemplo, cara, o que é que funcionou nessa semana que eu fiz? Ah, eu fiz 4 posts no LinkedIn que me trouxeram 2 leads. Ou que enfim, né, me trouxeram tantos pedidos de conexão qualificada. Que às vezes vem uma ruma de indiano, angolano, né, acho que eles pegam lá algum robô de LinkedIn e ficam disparando ali pedido de conexão. Mas, cara, vieram 2 conexões qualificadas. O que é que funcionou, que deu resultado? O que é que não funcionou tão bem? O que é que eu posso ajustar? O que é que eu devo ajustar? Cara, o vídeo foi legal, mas não foi claro. Eu acho que eu preciso simplificar a minha linguagem. Eu acho que trouxeram 2 leads, mas os leads não estavam tão quentes porque eu acho que eu não me posicionei tão legal. Enfim, né? Que coisas eu preciso fazer para melhorar? E quais são as novas ideias para eu testar? Cara, que iniciativas eu percebi essa semana que eu peguei nesses dias
que eu acho que vale a pena incorporar e trazer para dentro. Isso aqui, turma, é um processo continuado. Qual é a ideia? Todo o PDF, tudo isso eu vou enviar para vocês. Então, como eu falei, não precisa se aperrear. Qual é a minha principal proposta para vocês em relação a isso? Vocês vão digerir tudo isso que a gente conversou. Vocês vão pegar esse esquema e vão escrever para você. Para você. A gente não pode ter medo de definir meta. Mas a gente não pode viver no mundo de ilusão. O que é que eu quero dizer? Se você entende que, de verdade, você quer terminar o ano ganhando $5.000, R$30.000, isso for de verdade, tiver alinhado com o que você quer, você vai e fazendo esse trabalho de trás para frente, de definir do objetivo até chegar nas ações, de forma absolutamente exigente com você mesmo. Nada que é de verdade é da noite para o dia. Nada que é de verdade vai ser passe de mágica. Então, sejam ambiciosos com suas metas, mas sejam coerentes nas ações para chegar nessa meta. Eu tinha como objetivo, que ainda nem era um objetivo do ano passado, começar a me aproximar do Bubble em si, da empresa Bubble. Para criar um relacionamento direto com eles, pessoal. E ir para a BubbleCon foi uma forma que eu encontrei de acelerar esse processo. Não foi um investimento baixo. Na época eu estava na Europa, a gente estava em Paris, eu saí de lá, deixei minha família lá, fui para Nova York, passei 4 dias e voltei para encontrar eles na viagem. Eu já estava gastando uma grana filha da mãe, mas naquele timing eu entendi que era coerente com o objetivo que eu queria fazer esse investimento, fazer esse esforço. Então, sejam absolutamente coerentes e exigentes com as tarefas do seu planejamento. Porque, cara, a gente faz pra gente. Eu faço o meu planejamento pra mim. É óbvio que ele está alinhado com o meu contexto, ele está alinhado com os meus objetivos de longo prazo, mas é para mim. Se eu tiver que me lascar de trabalhar, se eu tiver que... Cara, o esforço é uma consequência, mas que, como a gente, lá naquela frase do Frankl, aquele pedacinho, aquele momento, ele não é um problema para mim. Ele faz parte do jogo, tá no game, para eu chegar no resultado. Então, o mais importante de hoje não era trazer uma planilhazinha para imputar número e tal, porque aí a planilha aceita tudo, né? Era muito mais de compartilhar com vocês uma visão que eu tenho sobre planejamento e sobre como que eu lido com essa definição de objetivos e ações para chegar nesses objetivos, e que tem funcionado muito bem. Né? Eu lembro, uma vez eu estava numa mentoria, acho que com o Emanuel. O Emanuel está aqui ainda, né? Tá. E ele, na mentoria, começou a conversa, ele, cara, não sei, bicho, eu tô tão cansado, tô trabalhando muito, não sei o quê, e tal. Eu disse, bicho, mas foi o que tu quis, não foi não? Tu não queria? Tu entende que essa fase que você tá é fundamental para você dar a próxima
dar o próximo passo que você planejou? Então, meu irmão, engole o choro, brother. Vamos para cima, porque é consequência. Mas o teu porquê tá claro. Concorda que o teu porquê tá claro? Aí depois ele mandou uma mensagem, porra, bicho, é mesmo. Assim, na hora ele ficou ainda ali pensando e tal, e depois disse, não, é mesmo, porque eu tava sofrendo. Mas, cara, eu tô sofrendo, eu brinco que vender hora é usar o gema de ouro no nosso trabalho, né? Se a gente trabalha vendendo nossa hora, é uma prisão, né? É uma prisão, porque a gente, se não der a hora, não tem o retorno, mas é uma algema de ouro, porque, pô, você poder ganhar R$300 numa hora sua de trabalho, é lindo, né? R$400 numa hora de trabalho, quem é que ganha isso? Muito pouquíssimas pessoas ganham isso. Então, é de ouro, mas não deixa de ser uma algema. Mas beleza, faz parte do jogo. Tá no plano passar por essa fase. Entendeu? E aí, turma, só para fechar, vamos dizer assim, o tema de hoje, eu vou até parar a gravação, porque isso aqui já não entra mais no tema principal do encontro, né? Mas nós vamos iniciar agora, já essa semana, o sprint de preparação para a certificação. Tá? Vão ser aulas ao vivo semanais, 2 aulas semanais ao vivo, até o fim do mês. Nessas aulas a gente vai varrer todo o conteúdo da certificação. Já tem as aulas lá disponíveis, né, no Nutro, mas essas vão ser aulas atualizadas. E com uma visão talvez mais clara para mim de como eu estou enxergando hoje mais a questão da certificação, mais depois lá do CAC e tudo mais. E eu vou compartilhar o invite com todos da BeFree. As aulas vão acontecer durante o expediente, tá? Não vão ser à noite. Então, vai ter um dia na semana de manhã, um dia na semana à tarde, em dias diferentes. Mas todas ficam gravadas e disponíveis na plataforma, quem não puder estar ao vivo, né? Mas quem puder estar ao vivo vai ser ótimo, porque vai ser um momento ali para tirar dúvida, para fazer pergunta, para interagir e tudo mais. Tá? Então, essa semana a gente começa. O primeiro dia vai ser quarta-feira, vai ser quarta e quinta. Aliás, desculpa. Vai ser quarta e sexta. Vão ser dias de quarta e sexta, essas aulas do sprint de preparação para a certificação. Talvez em uma semana ou outra tenha um ajuste, mas o calendário inteiro vai estar lá, disponível para quem for participar. E aí já acredito que o pessoal do Bubble lá voltou do recesso hoje,